Você pode encontrá-lo no porão e, se perceber, corra o mais rápido que puder. Eles estão por toda a Polônia, aqui estão as consequências da mordida. Estes são apenas 2 de uma dúzia de artigos mais ou menos precisos que encontrei, tratando de uma certa aranha, que é a protagonista principal do episódio de hoje. É uma das maiores e mais robustas aranhas que ocorrem em nosso país. Mas será que ela realmente é perigosa? Devemos ter medo dela? Devemos fugir se encontrarmos esse sujeito no porão? Vamos descobrir. Curiosidade. Esses 2 artigos citados, que falam sobre a aranha de porão, na verdade nem mostram a aranha de porão na foto, então esse é mais ou menos o nível desses artigos. Infelizmente, esse episódio em campo provavelmente não irá ao ar, pois foi um fracasso total. Só para lembrar, estou no local da Eriogaster catax, que é uma mariposa linda e peluda, muito rara no país. E eu sei que ela ocorre aqui, só que, apesar dos meus esforços, não encontrei nenhum casulo. E agora deveriam haver casulos, ou então estou fazendo algo errado. No entanto, ainda há esperança de que encontremos alguma coisa, porque ali tem um monte de entulho. Como se sabe, debaixo dos entulhos se escondem várias coisas. Talvez debaixo desse entulho também tenha alguma coisa, né? É assim que o entulho parece... Ei, o que é isso? Então, meus caros, é preciso tomar cuidado, porque é isso mesmo, tem que tomar cuidado. Acabei de tirar um carrapato de mim, mas isso ainda não é nada. Olhem, aqui nesse talo, nesse mais claro, tem outro carrapato, dessa vez o comum, ou seja, Ishodes. Já vou mostrar ele para vocês em macro, e aqui tem outro carrapato na ponta desse aqui. Vocês estão entendendo isso? Não sei se conseguirei mostrar, mas ele está ali com as patinhas todas abertas. Ai, uma formiga ou outro carrapato vai me morder agora. De qualquer forma, tem um monte de carrapatos, vou ter que me examinar quando voltar para casa. Olhem só para esse safado, como ele fica sorrateiro ali na folha. E desses carrapatos, já vi uns 5, então é melhor a gente sair daqui, porque sério, isso tá ficando meio chato. Tem muitos deles aqui, mas beleza, vamos levantar os entulhos. Aqui, sabe, não espero milagres. E o que temos aqui? Aranha, alguns bichos enrolados. E aqui? Nada. E aqui? Nada aqui também. Beleza. Retiro completamente o que eu disse. Talvez esse episódio não esteja perdido porque acho que encontrei algo legal. Se for o que estou pensando, vai dar um episódio inteiro. Vamos ver. Não tenho carrapato? Não tenho carrapato. Só espero que ele não fuja agora, porque se ele fugir, vai ser muito ruim. E vamos deixar um pouco mais claro. Escutem, olhem. Aqui. Não. Mostrem. Tem uma aranha sentada. E é uma aranha bem grande. Mas que bicho enorme. Jesus Maria, só não foge, não foge, não foge. Esperem, olhem, vamos gravar isso. O que você é? É o que eu estou pensando? É um ninho? Mostre-se. É claramente um ninho. Que explosão! Então, sem mais delongas, vamos tentar pegá-lo, a menos que ele já tenha ido embora. Ei, não, ele foi embora, que mancada. Não me digam que ele fugiu de mim. Ele não deve ter ido longe, pois é enorme. Achei outra aranha aqui, mas não. Preciso de um abrigo. Onde você está? Então já era. Nossa, muitas formigas. Não. Isso é muito ruim. Peguei ele. Beleza, ele foi para debaixo da outra pedra. Aqui também tem um ninho de carrapatos, pois já tirei 2 pequenos. Ok, vem aqui. Vem aqui. Está. Que bicho. Beleza, meus queridos, conseguimos. Ele é super poderoso. Aranha? Enfim, o episódio ao ar livre foi um sucesso, o que me deixa muito feliz. Agora só me resta gravar para vocês esses carrapatos e vamos embora para casa fazer o episódio sobre o Siedlis pivnichny, porque tenho 99% de certeza de que é isso mesmo. E aqui está, meus queridos, essa manchinha preta, esse caroço preto que está no potinho. Isso é justamente uma fêmea grande, já bem desenvolvida, do Siedlis pivnichny, ou seja, a Maurobius ferox.
É uma aranha bastante característica, não só na aparência, mas também em certos comportamentos, sobre os quais falarei mais tarde. Mas vamos começar pelo básico. O Siedlis pivnichny, como o próprio nome indica, pode ser encontrado em porões, mas não apenas em porões. É uma espécie, eu diria, semisinantropina, ou seja, muito frequentemente vive perto do ser humano. E justamente porões, algumas construções, terrenos baldios, em todo lugar onde há vestígios de atividade humana, mas não só, porque, por exemplo, também pode ser encontrado em cavernas, esses lugares são o seu lar. E vou ser sincero, na minha vida vi Siedlis relativamente poucas vezes. Encontrar esse exemplar foi uma grande sorte e estou muito feliz por isso. Eu queria muito gravar um material sobre essa aranha, devido aos artigos e boatos que circulam sobre elas serem perigosas. Contudo, considerando o estilo de vida reservado dessas aranhas, elas são encontradas com relativa raridade. Porém, quando alguém encontra uma fêmea tão grande assim, realmente pode se assustar. O Siedlis pivnichny, assim como outros representantes da família Amaurobidae, dos quais temos 5 espécies na Polônia, são aranhas muito reservadas. Tive a oportunidade de encontrá-las algumas vezes, por exemplo, em madeira podre. E isso também mostra que elas não vão ficar andando por aí no chão ou em alguma trilha, assim, aleatoriamente. Mas, realmente, é preciso procurar bastante para encontrar aranhas dessa família. Todas essas aranhas compartilham características como o corpo robusto, ou seja, uma constituição mais gordinha. São aranhas massivas, com coloração característica no abdômen e quelíceras muito grandes, especialmente para os padrões das espécies do Brasil. Porque se olharmos de frente para, por exemplo, um Steatoda grossa, veremos que as quelíceras dele são grandes. E quelíceras grandes indicam que ele tem bastante força nelas e as próprias garras venenosas também são bem robustas. Então sim, o Steatoda grossa pode nos morder? Se irritarmos uma aranha dessas, se a pegarmos na mão e a pressionarmos contra a pele, o resultado natural dessas ações será que essa aranha vai querer cravar suas garras venenosas em nós. Mas o veneno dela não é perigoso para a saúde ou para a vida humana. Claro, a mordida em si com certeza não vai ser agradável. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o local da mordida pode infeccionar e demorar muito para cicatrizar, como acontece com a aranha doméstica. Já recebi mensagens de pessoas dizendo que, após serem mordidas por essa aranha, a ferida demorou meses para cicatrizar. E ali se formava pus, outras coisas desagradáveis, né? Então é bom desinfetar o local da mordida, depois esperar e ver se está cicatrizando bem. E vamos voltar por um momento aos artigos sobre o Siedlis pivnichny, porque em vários portais, como WP Mulher, alguns Onet e outros, encontrei alguns desses artigos que vocês viram no começo do vídeo. E lá tem frases como: se você perceber, caia fora o mais rápido possível. Não, quer dizer, eu sei que as pessoas podem não gostar de aranhas, isso é bem normal e muito comum hoje em dia, porém não há motivo nenhum para entrar em pânico aqui. E se virmos uma aranha dessas, basta deixá-la em paz que absolutamente nada vai acontecer. Essas aranhas também evitam encontrar seres humanos, pois somos uma ameaça potencial para elas, não seu alimento ou presas. E sim, em uma situação de ameaça, por exemplo, ao seu ninho, elas vão tentar nos assustar, vão tentar nos morder e, de qualquer forma, defender a sua pequena casa. No entanto, não é como se elas fossem nos caçar, nos perseguir e assim por diante. Então, aqui, sério, acho que não há motivo para se preocupar e se vocês estão curiosos sobre qual é exatamente a aranha mostrada nas fotos desses artigos, não é a aranha de porão, é uma aranha que, se eu tivesse que chutar, provavelmente é do gênero Larinioides, ou seja, em polonês, Krzyżak. Sim, pegaram uma foto de uma Krzyżak e colocaram no artigo sobre a aranha de porão, e é isso. Aliás, as aranhas do género Larinioides são bem interessantes. Se quiserem um episódio separado sobre elas, avisem nos comentários, pois está começando a boa época para elas. Mas voltando ao Siedlis, eu queria contar para vocês sobre uma característica que esses aracnídeos possuem e, entre todas, absolutamente todas as aranhas sobre as quais já gravei nesses 5 anos de canal, os Siedlisi são provavelmente o exemplo de uma das técnicas mais extremas de cuidado com a prole. Elas são pais fantásticos, ou pelo menos as fêmeas, e isso se manifesta, em primeiro lugar, pelo fato de que essa é uma espécie chamada semélpara. Essa palavra difícil e estranha significa que elas se reproduzem apenas uma vez na vida. Para comparar, muitas vezes recebo mensagens de vocês dizendo: "Ei, meu filho, minha filha pegou uma aranha doméstica, temos uma aranha doméstica e ela começou a fazer casulos. E esses casulos vão sendo feitos 1, 2, 3, 4, 5, até uma dúzia ou mais." As aranhas domésticas são um exemplo de aranhas que fazem muitos casulos. Já a aranha de porão é um caso especial, e para ela a transmissão dos genes acontece apenas uma vez na vida. Além disso, em muitos casos, a aranha de porão faz um sacrifício muito específico pela sua prole.
O que isso significa? Primeiro, quando dos ovos, porque as aranhas botam ovos, quando dos ovos nascem os pequenos aranhas de porão, literalmente 2 dias depois, a fêmea põe outro pacotinho de ovos, que não são fecundados e deles nunca nascerão pequenas aranhas. Esses ovos servem única e exclusivamente para que os pequenos aranhas de porão, que nasceram 2 dias antes, tenham algo para comer e para que essa refeição seja muito nutritiva, porque esses ovos postos pela fêmea para os filhotes são muito nutritivos. E essa é como se fosse a primeira refeição deles, que aumenta significativamente as chances de sobrevivência desses pequenos aracnídeos, dos quais pode haver de algumas dezenas até pouco mais de 100 dentro do casulo. Portanto, não é um número tão grande. Algumas aranhas conseguem fazer casulos com vários milhares de ovos, por exemplo, a famosa tarântula gigante, ou seja, a Laciodora paraibana, consegue colocar casulos com até 3.000 ovos. Isso ocorre várias vezes. Em comparação com essas aranhas, o número de descendentes dos Iedlis é relativamente pequeno. E se vocês acham que isso é tudo o que a fêmea faz pelos filhotes, ou seja, que ela só deposita os ovos e gasta sua energia para fazer um pacote extra de ovos para que os filhotes possam se alimentar, vocês estão enganados, porque ela sacrifica muito mais e às vezes sacrifica simplesmente a si mesma. Em muitos casos, se o casulo da fêmea é bastante robusto, ou seja, se há muitos filhotes, a fêmea, para aumentar ainda mais as chances deles de sobreviver, porque devemos lembrar que as aranhas na natureza não têm vida fácil, há muitos predadores, muitos perigos, e a maioria das aranhas simplesmente não chega à idade adulta, então, nesse caso, a fêmea dá o sinal de ataque, mas não a alguma presa e sim a ela mesma. Sim, exatamente, os filhotes começam a cercá-la e simplesmente a devoram viva. E a fêmea se sacrifica, porque uma fêmea assim, é claro, também é muito nutritiva para os filhotes de aranha, ela se sacrifica e permite que os pequenos a devorem completamente. E depois os filhotes se espalham pelo mundo e passam a viver por conta própria. Então me parece que esse é o maior sacrifício que uma fêmea de determinada aranha pode fazer pela sua prole. Resumindo, apesar de sua aparência comum, a aranha de porão pode levar uma vida extraordinária, que termina de forma bastante brutal, mas essa é a natureza. E, mais uma vez, essas aranhas, embora para alguns possam parecer assustadoras, não são tão ruins assim e, com certeza, se não forem provocadas, não vão nos atacar. É isso para o episódio de hoje. Digam se gostaram do vídeo. Até o próximo. Tchau!